tipos de pessoas no futuro. Tem as que são dominadas pelas coisas e as que dominam as coisas. E as coisas são as tecnologias, são as redes sociais, tudo isso. Então eu espero que você desenvolva, fortaleça o seu emocional para você ser uma pessoa que usa as ferramentas como rede social, usa os AIs, usa tudo isso, não que eles usem você. Então, vamos colocar nome nas suas emoções? Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre coisas que às vezes a gente não conversa com todo mundo, né? Então, hoje é aquele dia que eu quero saber de você, antes de começar a fazer meu café aqui especial. É aquele dia, sabe aquele dia que você está assim esgotado, cansado, mas mesmo assim você sente aquela necessidade de postar alguma coisa sobre autocuidado, sobre positivismo, sobre rotina. Já aconteceu isso com você? Pensa aí um pouquinho. Você sabe que eu adoro perguntar coisas, né? Porque aqui a gente tem que ter essa conversa assim íntima entre eu e você, você e eu, porque é um espaço para a gente pensar em muitas coisas aqui e começar a desenvolver um autocuidado, um autoconhecimento real, não aquela coisa instagramável, né? Então vamos lá. Vou fazer meu cafezinho e fica essa pergunta para você, porque eu tenho aqui todas as minhas anotações para eu ser bem pontual sobre esse artigo maravilhoso que saiu no El Tiempo, que ai, está em espanhol no El Tiempo, mas eu vou traduzir para vocês, tá? Vou falar primeiro em espanhol. Hay likes que calma, pero no sana aqui. Existem likes, né, curtidas, que acalmam, mas eles não curam. Né? O que é isso? Existem likes que acalmam, mas não curam. O que a gente vai falar? Mas faz essa reflexão. Se algum dia mesmo esgotado você quis postar alguma coisa de autocuidado. E hoje eu vou fazer um cafezinho que eu já fiz com vocês, mas eu vou repetir esse café, porque esse café é maravilhoso, da finca Ocaso, e logo mais vamos ter novidades nessa finca no segundo semestre. Aguarde aí, quem sabe você vai lá para essa finca de café comigo, a gente fazer um negócio bem bacana. Estamos planejando tudo. Né? Esse ano tem que dar tempo de tudo que a gente tem que fazer, né, gente? Né? Vamos fazer o tempo render. Então é isso. Então vamos fazer esse café aqui maravilhoso, para esse aroma cheio de emoções, esse aroma de emoções aqui. Né? Vamos lá. Gente, eu amo essa fumacinha, é uma terapia para mim, café, chá, esse cheiro. Vocês gostam também? Ai, como é bom. Então é o seguinte. Outro dia, eu fui tomar café com a Paola, uma amiga minha. E que inclusive é o tema do meu artigo, que também vai estar em português na nossa página logo mais, para você também ler, mas se você está escutando você vai entender muitas coisas. Então eu fui tomar um café com a Paola, e essas conversas assim que fica aquele cheiro de verdade no ar, né? Eu até trouxe algumas coisas dessa conversa para contar para vocês, para ler literalmente para vocês aqui, porque ela me disse alguma coisa que eu ainda estou um pouquinho digerindo aí a coisa que ela me disse. Né? E ela me falou o seguinte, ó, vou contar para vocês exatamente o que ela me falou. Rebeca, eu sei que tudo isso é teatro. E ela apontou o celular. Eu sei, não sou boba. Sei que o meu Instagram de amor próprio é atuação pura. Sei que no LinkedIn todo mundo está vendendo uma versão que não existe. Olha, eu fiquei olhando para ela e pensei assim, será que você que está escutando esse podcast agora também sente isso? Que o seu Instagram, e você vê essa coisa que não é uma verdade absoluta? E ela também me contou uma outra coisa, que muitas vezes ela posta coisas que não é o que está acontecendo de verdade para ela, e ela posta e fica esperando ali, ela diz assim, Rebeca, eu posto uma coisa de autocuidado que eu sei que são coisas que eu já postei antes, que as pessoas curtem muito, e eu posto e fico entrando no meu Instagram várias vezes para ver quem andou curtindo e quantas curtidas tem. E aquilo ali me faz me sentir melhor. Já aconteceu com você isso? Me conta. Enquanto isso, eu vou pegar meu cafezinho aqui, porque o cafezinho é bom quente, né? Muito bom. Então, pensa aí se já aconteceu isso com você.
E aí eu quero falar para vocês que o que acontece, eu conversei com a Paola e falei: "Olha, Paola, o que está acontecendo com você é essa questão de performance, né?" Outra vez, a gente já falou isso nas outras vezes, em outros artigos, né? Que é essa questão performática. E eu falei assim: quanto custa para você manter essa performance? E ela me olhou assim um pouco assustada: como assim, Rebeca? Quanto custa para mim manter essa performance? Enquanto você acha que você fica drenada por ter essa consciência de que você está performando na rede social? E ela falou assim: de verdade, muita energia, muita energia. E aí eu falei assim: bom, se você gasta muita energia, eu acho que a gente tem que ser um ponto a se trabalhar. Porque senão cada post seu, você vai estar vivendo um personagem, só que aí você gasta uma energia para ser um personagem e você também gasta energia porque te incomoda ser esse personagem. Te incomoda ser essa pessoa que você não é. Então não tá fechando a conta. E aí eu vou até ler para vocês daqui outra vez um outro trecho que eu falei para ela, do artigo que está lá no El Tiempo, que é o seguinte: o problema não é ser falso. Não tem problema. O problema é que é real, é que o real e falso, é que o problema é que você está sendo real e falso ao mesmo tempo. Tem uma coisa na neurociência, uma neurocientista que é a Lisa Feldman, que descobriu que o cérebro não sabe a diferença entre validação autêntica e performática. Para ele, um like é um like, um elogio é um elogio, e ele aprende que isso funciona e faz de novo. Então, vocês entenderam aqui que eu falei para a Paola? Que não tem problema, o problema não é que é falso, o problema é que é real e falso. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas vamos lá, eu vou destrinchar isso aqui para vocês. Rebeca, como assim é real e falso ao mesmo tempo? É real porque, inclusive segundo a neurociência, como disse a Lisa, a neurocientífica, que é real porque um like é um like, é como se fosse um elogio. Então, é real a sensação de satisfação que você tem com aquele like, que é como se fosse um elogio. E essa validação, ela te satisfaz. Então, essa validação é real. O falso é que você está tendo uma validação real sobre uma versão falsa sua. Então, por isso que é falso e real ao mesmo tempo. E é isso que demanda muita energia, porque você acaba precisando e a gente vicia nessa sensação de sentir esse elogio. Quem não gosta de ser elogiada? Eu gosto de ser elogiada. Eu gosto de sair para você falar assim: nossa, você tá bonita, nossa, que foi legal aquele podcast, nossa, me ajudou. A gente gosta desses elogios. Nós somos seres humanos, nós gostamos dessas validações das outras pessoas, até porque muito da nossa personalidade a gente constrói em cima da validação das outras pessoas, quer você queira ou não. Desde pequeno nós somos validados e somos ensinados, ou desvalidados e desensinados. Aí também vale as duas regras. Mas deixa eu tomar meu cafezinho que eu peguei, tô só assistindo o cheiro aqui, não tomei ainda. Aconselho você tomar o seu aí, ou um chá, né? O que você tá achando disso? Conta pra mim aí, como é que tá aí pra você? E aí tem algo mais profundo, que é uma coisa da cultura latina, que é o quê? Nós somos treinados para não fracassar. Somos treinados para sempre sermos melhores e não poder fracassar. Então a gente vai fazendo performance por trás de performance. Às vezes está ruim. Você já teve que fingir sorriso para uma foto? Assim, sabe? Aquela pessoa assim, ai, vamos tirar uma foto, você está sorrindo por fora, mas por dentro você não quer nem estar ali naquele momento. Olha, não acontece só com você, com muita, muita gente. E uma coisa que eu acho engraçada, não sei se vocês percebem, porque as redes sociais são muitas, mas em todas as redes sociais tem uma performance. Então, no Instagram, aquela coisa, é a rotina,
é o dia a dia, eu acordo às 5 da manhã, já fiz 10 mil reuniões, tomo suco verde, sou produtiva, nananã, vários influencers falando de positivismo com os positivismos tóxicos, e você mesmo postando o seu falso real. Então, e aí a gente vai. No LinkedIn é um diferente. Ali as pessoas estão totalmente no marketplace, agradecendo os ciclos. A pessoa é demitida, ela, eu sou grata por esse ciclo encerrado na minha carreira, vamos ao melhor, vamos ao próximo ciclo. Ou então as pessoas assim, isso foi um momento de muito aprendizado. E sempre ali todo mundo agradecido por um curso que fez, por aquilo que fez, mas às vezes estão tão frustrados. Eu tô falando isso porque eu converso com as pessoas, eu conheço muitas pessoas na intimidade. Talvez por alguma coisa que eu tenha de escutar também aqui, eu sei que eu falo muito no podcast, mas acredite que eu sou uma pessoa que escuta. E é por isso que eu tomo tantos cafés com as pessoas e escuto também, elas têm esse espaço de se abrir. E eu conheço os bastidores de muita gente que posta ali, olha que agradecimento, fiz mais isso, um fechamento de ciclo, vamos para o próximo. E tá se sentindo super frustrada e fracassada. Só que é um outro tipo de performance, mas também é uma performance. E aí, será que é real ou é uma coisa devastadora que você está sentindo? Né? Provavelmente, se alguém te demitiu, acho que não é uma coisa legal. Mas você tem naquela rede social, se você não segue o script de todo mundo, você está fora do jogo. Então, às vezes, você só está entrando no jogo. E aí eu quero mencionar uma coisa para vocês. Existe um estudo da Universidade dos Andes, da Colômbia, que mostrou que 68% das mulheres entre 25 e 40 anos sentem mais ansiedade também na data comemorativa que está chegando aqui, que é o Valentine's Day. E você sabe por quê? Imagina aí por que as mulheres se sentem ansiosas perto dos Valentine's Day, perto do Dia dos Namorados. Porque existe um abismo gigante entre o que a gente acha que deveria sentir e o que a gente está sentindo agora. Porque às vezes a gente quer postar que tudo está perfeito, agradecer tudo, mas não tá assim. Mas a gente quer seguir os scripts para não ser excluída, né, das redes sociais, das mídias sociais. Então, o que eu queria conversar com você é que eu jamais vou dizer para você deletar suas redes sociais. As redes sociais, elas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Já ficou uma coisa muito intrínseca, assim, sabe? Que se você não tiver a rede social, talvez você fique muito fora do mundo, muito fora da realidade mesmo. Só que a gente tem que fazer as coisas conscientes. E aí é onde eu convido você a ter consciência. Tá tudo bem que você saiba que você está postando uma foto para receber like, para você se sentir melhor. Só que assim, eu quero fazer 3 perguntas para vocês. Que um dia eu estava nesse café com a Paola e eu peguei assim, um guardanapinho assim, e eu escrevi para ela 3 perguntas que ela tem que fazer antes de fazer um post. Que eu sugeri, não é que ela tem que, nós não temos que nada. Mas eu dei como sugestão, que é uma coisa que eu faço também, pensando assim, mas eu já vou explicar. Mas então assim, não tem problema, não vou falar, não sou aquelas pessoas, porque é engraçado, né? A rede social, ela tem, só antes de eu começar, calma, não vou sair do fio da meada aqui, tá, gente? Só vou fazer uma adendo. A rede social, ela tem essa coisa, né? Ou você odeia e fala assim, isso aí é tudo mentira. Sabe quando você fica revoltado e fala assim, eu vou deletar minhas redes sociais, porque isso aí é pura mentira, é só engano, as pessoas só são falsas, só postam o que elas querem mostrar que são, não é verdade. E tem aqueles que acabam absorvendo demais, que amam as redes sociais, não sabem ver as redes sociais. Tem os 2 polos opostos. Só que eu não demonizo, eu acho que são coisas necessárias, inclusive para a questão de carreira. O LinkedIn é uma coisa muito importante. Eu conheço muita gente que conseguiu se reposicionar
procure estar lá no LinkedIn, ser ativo, postar que fez um curso, que fez alguma coisa, que está buscando emprego, que tudo isso são ferramentas importantes. Então, você não pode negar que existe isso e simplesmente excluir. Da mesma forma que um Instagram ou um TikTok, às vezes tem até coisas muito interessantes. Outro dia, eu não sou uma pessoa que uso tanto TikTok, né? Porque também não é tanto da minha geração, né? Mas eu aprendi a usar porque a minha filha falou assim, mãe, literalmente a nova geração, eles usam demais o TikTok e você encontra coisas muito fáceis lá. Eu não tinha noção. Então, ela falou assim, que ela veio aqui passear e falou assim, mãe, eu queria comprar umas roupas de cama. Eu falei, onde você quer? Ela falou assim, olha, eu coloquei aqui, ela colocou roupa de cama, sei lá, Target, IKEA, e aparecia todas que tinha, porque tem um monte de gente que fez vídeo mostrando as roupas de cama desse local. Eu falei assim, gente, isso aqui é melhor do que o Google. Porque no Google você olha assim, você vê algumas coisas, outras assim, aquilo lá, o negócio mostra tudo, como é que ela arrumou na cama dela e tudo. Então, assim, comecei também a olhar algumas coisas. Então, são ferramentas que ajudam, mas eu falo muito que tem dois tipos de pessoas no futuro. Tem as que são dominadas pelas coisas e as que dominam as coisas. E as coisas são as tecnologias, são as redes sociais, tudo isso. Então eu espero que você desenvolva, fortaleça o seu emocional para você ser uma pessoa que usa as ferramentas como rede social, usa os AIs, usa tudo isso, não que eles usem você. Então, por isso que é importante a gente ter um fortalecimento emocional, autoconhecimento, tudo isso. Então, falando isso, eu não sou uma pessoa que sou contra e dizer assim, ah, não, acabe com as suas redes sociais. Eu sei que eu falo muito das redes sociais aqui, porque eu realmente acredito que está mudando muito o emocional das pessoas, toda essa questão da rede social, mas falar assim, que você não use mais, eu acho que é muito radical. Mas você pode usar com consciência e talvez não te drene tanto se você fizer essas 3 perguntas básicas. Está preparado aí para as 3 perguntas? Então pega aí seu papel e caneta, vou tomar meu cafezinho aqui, só mais um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Que esse café da Ocasa é muito gostoso. Então é o seguinte, anota aí. Antes de publicar, pergunte. Primeiro, o que eu realmente preciso com esse post? Esse tem que ser sincero com você. O que eu estou buscando com esse post? Eu estou querendo validação? Eu quero que as pessoas aceitem o que eu sou? Ou eu quero só realmente, não foi um dia bom hoje, eu só quero que as pessoas me derem curtidas porque isso me aumenta, me eleva meu ânimo. Tá tudo bem. Eu também gosto, eu também entro no meu Instagram para ver as métricas das coisas que tiveram lá. Né? Então, assim, mas pensa, por que eu estou postando isso? Por que eu estou postando isso? Então, você tenha consciência. E por que, eu já vou falar para vocês por que é importante fazer essas 3 perguntas. Segundo, que parte desse post é verdade e que parte é performance? Tá? Então, segunda pergunta. Terceira, eu consigo sustentar essa contradição sem julgar, sem me julgar? Entenderam as 3 perguntas? Vou repetir de novo. O que eu realmente preciso com este post? Que parte disso é verdade e que parte é performance? Eu consigo sustentar essa contradição sem me julgar? Ok? A terceira é a mais difícil, gente. Eu consigo sustentar essa contradição sem me julgar? Porque ela pede para você sustentar a sua complexividade. Que é isso, Rebeca? Ela pede para você sustentar o que você está querendo. Que você se ame e assim, porque aí tem uma coisa. Tá tudo, isso não é a pessoa estar buscando likes ou buscar validações, não quer dizer que você não se ame. Pode ser que seja ainda uma busca de autoamor, né? Que você quer primeiro validação para você acreditar em você mesmo. Mas também, talvez diga assim, não, tudo bem, eu me amo, mas eu só estou buscando, eu só quero ser vista. E mesmo que você seja autêntica, mas entender que você é autêntica talvez na sua performance, né? Então,
A terceira, se você vai falar ela com bastante sinceridade, você vai ter que falar assim: bom, eu vou colocar isso porque, gente, de novo, entende? Primeira coisa, eu realmente preciso desse. Por que, que eu estou postando esse. Para que, que eu preciso desse post? Você vai entender, ah, não, eu preciso porque eu não estou muito bem hoje, eu quero levantar meu ânimo, eu vou postar. Porque eu já sei que esse tipo de post as pessoas curtem, isso faz bem para mim, minha dopamina vai lá em cima, eu fico feliz. Ok. Qual parte é verdade, qual parte é mentira? Aí você vai ter que falar, mas por que você tem que entender isso? E essas perguntas são para você mesmo, não é para ninguém. Porque quando você tem esse autoconhecimento de entender por que você está fazendo, o que você está fazendo, isso te liberta. Te liberta do peso de você se sentir mal, de ser falso e verdadeiro. Porque quando você possa postar e às vezes você fica se sentindo mal porque você postou uma mentira, e tá todo mundo curtindo uma mentira, mas tá tudo bem se você só quer o like, você só quer a validação. Então, assim, entende que, como eu falo no meu livro, de como se chama o que isso que você está sentindo, né? Que é como se chama isso que sientes, dizer e liberar. Que é isso, que não é que quando a gente nomeia, quando a gente sabe o que está acontecendo, isso vai ser uma cura, mas pelo menos a gente tem um pouquinho mais de controle sobre as coisas que estão acontecendo, né? E a gente vai poder como melhorar esse. E aí o teu gasto energético vai ser um pouquinho menor. Porque tudo bem que você gaste uma energia em performar, mas se você, depois de responder essas perguntas, mesmo assim você postar, é porque você vai sustentar a contradição sem te julgar. Então, só de você não se julgar a si mesma, ou a você mesmo, só de você não se julgar, vai ser um peso menor. Você entende o que eu estou falando? É um peso menor. É você aceitar que você está colocando aquilo ali porque você quer colocar e tá tudo bem, você não vai te. Porque, gente, não adianta. Eu vou falar um negócio para vocês. Sabe quem que é nosso maior inimigo? A nossa cabeça. E às vezes, nós mesmos nos autopunimos demais. E às vezes a gente tem vício da culpa. Então a gente pode se sentir culpado, enfim. Então é para evitar isso. E aí, eu quero contar para vocês também o que a Paola me falou depois dessa conversa, depois que eu entreguei lá o guardanapinho com as 3 perguntas para ela. Ela pegou o guardanapo, dobrou, colocou na bolsa dela, tirou uma foto e depois colocou o guardanapo na bolsa dela e falou assim: saber que eu posso usar as redes com consciência me assusta mais do que pensar que sou vítima dela. Então, ela falou que ela usar essa rede social com mais consciência é mais assustador para ela do que pensar que ela era vítima da rede social. Porque agora porque assim, se você falar que você é vítima, você pode cancelar a rede social e tudo isso, é mais fácil. Quando você é vítima de alguma coisa, a culpa não é sua. Agora, você entende que às vezes é fácil a gente ter. Aí eu vou entrar noutra coisa aqui. Eu vou fazer esse adendo, gente, que eu acho muito importante. Eu acho incrível como tem pessoas, e eu não tenho muita paciência para esse tipo de pessoas. De verdade. Tem pessoas que adoram se vitimizar. São pessoas tóxicas, é um tipo de toxicidade. Sabe aquelas pessoas que todo mundo tem a culpa do que acontece com ela? Você já conhece uma pessoa assim? Todo mundo é culpado, assim. Ah, mas foi porque fulano. Ah, meu dia foi ruim porque ciclano. Ah, foi ruim porque fulano fez isso. Nada é culpa dela. Vocês entendem por que as pessoas se vitimizam tanto? Eu vou contar um negócio para vocês. Quero que vocês pensem aí comigo. Quando a culpa não é sua, a culpa é de quem? Do outro. Se a culpa é do outro, quem tem que mudar? É você ou é o outro? O outro. Então você vai para uma falta de responsabilidade. E sabe o que acontece? Nada muda. Porque o outro não vai mudar. Então, se você sempre terceiriza as culpas para as outras pessoas, a culpa nunca é sua. Sabe quando é que a sua vida começa a mudar? Se você é essa pessoa que se vitimiza muito? Quando você assume a responsabilidade, a autorresponsabilidade da sua vida. Você fala assim, ok, eu vou falar nós para vocês. Quando a pessoa às vezes não é tão justa, ou quando faz alguma coisa que não foi tão legal comigo, eu pergunto assim, quanto o que me machuca
eu não eximo a culpa, porque às vezes as pessoas têm uma maldade, mas eu penso assim também, quanto de poder eu dei para essa pessoa para que ela tivesse a capacidade de me machucar tão profundamente. Então eu também tenho um pouquinho de responsabilidade, porque de repente eu dei muita entrada ou dei muito poder para uma pessoa fazer bagunça na minha vida. Né? Então a gente também tem que ter essa noção que no nosso terreiro quem canta, quem cisca é a gente. Né? E também as coisas só mudam quando a gente muda. Eu acredito muito numa frase que é assim, eu mudo e o mundo muda. Não é que o mundo muda e você muda. Você muda e as pessoas mudam. Você já aconteceu com você que você às vezes muda algumas coisas e tudo vai se ajeitando ao teu redor. Mas primeiro você muda. Primeiro você muda. Então, se você é essa vítima aí que fala que é vítima de todo mundo, como a Paula falou que assusta mais que ela seja responsável por usar conscientemente do que ela ser vítima da rede social, porque senão aí se ela é a vítima, ela não tem culpa, ela não tem que fazer nada, ela só vai continuar fazendo as mesmas coisas e a rede social é a vilã. Mas não, você também é seu próprio algoz. Então, assim, porque agora ela sabe, a Paula sabe que é ela quem escolhe. E quando a gente sabe que é a gente que escolhe, dá medo. A gente começa a pensar melhor nas nossas escolhas. Porque já que a culpa não é do outro, já que a culpa é minha, já que a responsabilidade é minha, eu tenho que pensar melhor, porque o que eu fizer, o ônus e o bônus também é meu. Então a gente tem que, né, pensar, porque tá na sua responsabilidade. Então eu sei, gente, saúde emocional não é para os fracos. Não é para os fracos. É para os fortes, mas vale a pena. Vale a pena porque você começa a se libertar de tanta coisa, inclusive da opinião dos outros, que isso é pauta para um outro capítulo. Tem até aqui no livro, também aqui tem um capítulo especial sobre isso, de que como é importante a gente trabalhar esse auto-amor, essa autoconsciência, e como a gente se liberta da opinião dos outros, e não importa mais. Então eu faço esse convite para você de fazer essas 3 perguntas e pensar também como que você quer postar, para que você quer postar, e se você vai sustentar isso depois, para não ter esse gasto energético. E, gente, se você quer postar para ter like, se isso te faz bem, e tá tudo bem para você, faz. Faz, não tem problema. E aí eu quero ler um trechinho para vocês aqui de um final. Então é o seguinte, vou até respirar aqui, que às vezes fico emocionada aqui, né, me altera. Ai, deixa eu ir lá, tomar um cafezinho, vamos calmar aqui, para poder ler essa parte finalzinha para vocês aqui, que eu acho muito bonitinho. O amor próprio não é deixar de performar, é conseguir se nomear enquanto você faz isso. É sustentar a sua complexidade, sem quebrar. É entender que você pode ser real e verdadeiro, real e falso, e não quebrar com essa complexidade que é você, que é o ser humano. E poder dizer, hoje eu preciso ser vista, e tá tudo bem. Hoje eu quero aparecer na rede social, quero que todo mundo curta minha foto. Eu vou escolher a foto mais linda, que eu demorei, que eu tive que tirar 10 fotos para poder escolher uma. Mas eu vou postar porque eu quero que as pessoas me vejam, que as pessoas me validem. E tá tudo bem também com isso. Combinado? Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha deixado aí uma sementinha no coração de vocês. Eu faço o que eu faço aqui no Aroma de Emoções, falar sobre saúde emocional, para mim é um propósito de vida. E esse livro eu não escrevi para que você valide minha história, para que você ache que eu sou demais. Eu escrevi porque para mim é um legado que eu quero deixar para todo mundo, de quanto é importante a gente ter autoconhecimento, quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde emocional. Para mim também é um caminhar junto com vocês. Eu de jeito nenhum sou perfeita, de jeito nenhum sou a mais inteligente emocional. Para mim é o todo dia. Mas eu acho que eu posso trazer algumas ferramentas para facilitar esse caminhar com você. E é com muito amor que eu faço isso. E graças a Deus com o apoio de pessoas que eu amo muito também, que estão aqui por trás, me ajudando, me incentivando, né? Que são pessoas essenciais.
E se esse cheiro ficou no ar, e se você gostou, se alguma coisa ressonou com você, e, e se você acredita que talvez dizer essa verdade em voz alta para você mesmo. Gente, essas perguntas não é para você postar no Instagram depois as respostas não, tá? Essas perguntas é para você mesma. E se você sentir que esse senso de responsabilidade também te traz uma liberdade, acredite que sim, traz uma liberdade. Porque quando a gente faz as coisas sabendo o que a gente quer fazer e por que a gente está fazendo, isso é muito libertador. Isso te dá uma liberdade tremenda, que mesmo que alguém fale assim, você está postando isso para se validar, para ser visto, você fala assim, meu, como você sabe? Você leu meu guardanapo? É mesmo. E daí? E daí que eu estou postando para ser vista? Tá com ciúme? Faz também. E sustenta o que você faz. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você acha que alguém precisa ver isso, manda para alguém. Semana que vem tem um podcast super especial também. Então fica aqui, porque tudo isso que a gente está fazendo é um cronograma, é uma metodologia de autoconhecimento. E logo mais a gente vai ter muito mais coisa, porque o tempo às vezes é escasso e a gente não é super-woman. Eu tento ficar com a minha capa de super-woman, juro para vocês que eu tento. Mas aí a vida me lembra que eu não sou super-woman, então eu tenho que ir passo a passo. Já queria estar com tudo pronto para vocês. Mas vamos me acompanhando, a gente vai crescendo junto, é mais bonitinho, né? E a gente vai cada dia mais, logo mais vai ter muita coisa boa pra gente aqui, uma comunidade, encontros presenciais, encontros online, tudo. Mas sossega aí que eu também tô tentando sossegar e entender que eu sou humana, que a gente vai passo a passo. Combinado? Um beijo e até o próximo Aroma de Emoções para entender, nomear os seus sentimentos.